sejam todos bem-vindos a mais um programa de Cara com Elas. Hoje nós estamos com uma convidada especialíssima, que é a doutora Marinêsa Alquieri, que vai desmistificar ou responder algumas dúvidas que nosso público tem, que são minhas também, a respeito também. a respeito de várias questões. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico muito grata de poder estar aqui, de alguma forma contribuir ou colaborar com alguns esclarecimentos que são sempre bem-vindos, principalmente no que tange a área jurídica, né? Não é? Que tem alguns juridiquês e alguns tabus que costumam complicar desnecessariamente a vida das pessoas. Nossa, adorei, porque realmente, né, complica desnecessariamente. Desnecessariamente. Então, partiu esclarecer, né? Porque Partiu muitas das pessoas esclarecer. que nos acompanham, elas têm dúvidas, né? Assim como qualquer outra pessoa. E é tão bom quando a gente consegue trazer alguém que pode esclarecer esses pontos pra gente, né? Realmente é formidável. Obrigada pelo convite. Nós vamos falar de temas diferentes, né? E eu queria começar falando de um tema sobre a situação de patrões e empregados, ou de um servidor público, que eu sei que é diferente do sistema de uma empresa privada, mas que eu vejo acontecer, e já aconteceu particularmente, inclusive, onde o empregado nunca perde uma causa, né? E aconteceu com meu pai, de um caseiro fazer e acontecer, inclusive cercar a porta da casa que ele morava dentro da nossa propriedade, que é uma casa nossa, e ainda quando saí, levar pai na justiça e propuseram, ele não tinha nem testemunhas, para você ter uma ideia, pai tinha testemunhas, e mesmo assim o juiz propôs um acordo para que ele não perdesse a causa. Né? Então, eu vejo vários casos desses, já vi vários casos desses acontecer, e aí, porque por trás disso existe a má-fé do empregado também, né? Então, quando é que o empregado realmente tem razão, quando é que o patrão, como que o patrão poderia fazer, por exemplo, para se cercar de não correr o risco de perder uma causa? Muito bem. Olha, é uma falácia essa história de que o empregado nunca perde a causa. Na verdade, a questão técnico-jurídica é que o juiz vai analisar aquilo que está dentro dos autos. Então, sejam documentos ou testemunhas, o juiz vai analisar o universo existente para ele, juiz, magistrado, é a prova dos autos. Porém, a Justiça do Trabalho, ela protege o hipossuficiente. Então, se o empregado, ele já vai estar protegido pelo Estado. Porque o dever de fazer a situação da forma correta é do patrão. Não sei o que aconteceu na situação do seu pai. Em tese, quando a gente contrata alguém para trabalhar na nossa propriedade e que ele vai morar, eu posso fazer um contrato de locação e descontar a locação no olerite, né? No contra-cheque que eu vou entregar para o empregado todo mês. Ou eu posso fazer um contrato de comodato e fazer do mesmo jeito. O que a gente costuma ver acontecendo muito é que as pessoas vão contratando e colocando as pessoas para dentro das casas que estão na propriedade e deixando por lá. Então, cria um certo ânimo de dono naquele que está morando ali, assim, e querer, num acerto trabalhista, ficar dono daquilo. Ora, desconheço as características deste contrato do seu pai com este funcionário. Mas, efetivamente, é comprovado que ele foi morar na propriedade do seu pai para trabalhar de caseiro, que ele tinha uma carteira assinada, que eram feitos os recolhimentos previdenciários, que havia todas as normas trabalhistas observadas, teu pai não teria o que pagar a mais para ele. Poderia simplesmente pedir a desocupação do imóvel pela extinção do contrato de trabalho. Se, efetivamente, não tivesse sido cumprido alguns dos requisitos, aí sim, existe o risco de perder o processo e também existe o risco de, se seu
se o patrão no momento não tiver dinheiro para pagar, a pessoa ficar ali com um pedaço onde ele estava morando como indenização pelos seus direitos trabalhistas. Isso também é possível que aconteça, mas tem que analisar cada caso em específico. No caso de empresas públicas, tipo universidades, por exemplo, que eu já vi também, eles rodam o funcionário a universidade inteira, mas não demite funcionário, né? Salvo as exceções, onde o funcionário é demitido por justa causa, mas a gente sabe que é realmente prefeitura, universidade, né? Eles vão dando um jeitinho para que não aconteça demissão, né? Quando é que deveria existir ou existe nem conversa a respeito se o empregado não cumpriu com aquilo que ele precisa cumprir como dever, ele ser mandado embora? Bom, vamos pensar o seguinte, nós usamos aqui 3 conceitos distintos: empregado, funcionário e servidor. Certo. São questões distintas, veja, o empregado é o seletista, aquele que trabalha para iniciativa privada, tá? O funcionário público é aquele que trabalha com carteira assinada, mas se submeteu a concurso para a administração indireta. Por exemplo, Caixa Econômica, eu faço concurso, Banco do Brasil, eu faço concurso, Embrapa, eu faço concurso e eu tenho carteira assinada. Universidade, eu não tenho carteira assinada. Eu faço concurso, passo por um estágio probatório e adquiro estabilidade. Quem tem carteira assinada tem depósito de fundo de garantia. Quem não tem carteira assinada tem estabilidade funcional. A demissão e exoneração de servidores públicos é um pouco diferente da demissão do empregado ou do funcionário. O funcionário tem uma facilidade um pouco maior de demissão. No servidor público, que eu acho que é o foco da sua pergunta, é interessante pensar o seguinte: eu faço um concurso público com planejamento de vida para que daqui a 35 ou agora 40 anos eu me aposente tendo uma estabilidade. Todos os concursos públicos eles são extremamente concorridos, então eu já planejo a minha vida inteira para aquela situação ali, para aquela estabilidade. Muitas vezes eu faço um concurso para um cargo e dentro da administração pública percebe-se que a minha habilidade pode ser muito melhor aproveitada num outro cargo, numa outra função, mas desde que seja no mesmo nível que eu prestei o concurso. Sim. Tá? Para não haver desvio de função, que se chama. Então, nós vamos fazer o quê? Podemos remanejar internamente para uma maior eficiência, que é um dos princípios que norteiam a administração pública. Isso se dá porque os gestores vão mudando e vão percebendo e vão organizando a casa de acordo com aquilo que eles entendem, ou a pedido também do próprio servidor, que percebe que ele pode ser melhor aproveitado aqui ou ali. Esse é um ponto. A demissão de servidor público concursado e, portanto, com estabilidade funcional, ela se dá mediante processo administrativo disciplinar, onde fique comprovado que cometeu algum ilícito grave. Porque você tem 3 formas de penalizar no servidor público. Eu vou precisar te interromper e a gente volta no próximo bloco, ela terminando de explicar isso pra gente.
percebendo a doutora Marinês Alquieri, que está dando um show de explicação para a gente aqui. Você estava falando da questão do concurso, né? Então, o servidor público tem estabilidade e o outro, que mesmo tenha passado no concurso e tenha carteira assinada, pode ser demitido, mas tem que ter acontecido algo mais grave. Legal. É preciso devido processo legal. E existe uma escala de punição, digamos assim, levando em consideração a gravidade do ilícito que possa ter sido cometido pelo servidor público. Ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso com perda de salário, ou ele pode ser em casos graves, e tem um rol no artigo 117 da Lei 812/90, que é Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Mas esta mesma explicação, esta mesma regra vale para o Estado e o município. Então, toda a estrutura organizativa do funcionalismo público, e aí funcionalismo eu já utilizei a expressão no sentido genérico, e ainda mais genérico, é trabalhadores, tá? E é isso que gera confusão ao senso comum. Tá? Então, as prefeituras têm o seu regime jurídico único, os estados têm o seu regime jurídico único, e mais, cada situação, né, por exemplo, o servidor público federal pode integrar os quadros do executivo, do legislativo ou do judiciário. Então, a Lei 802/90, ela aplica-se aos servidores do executivo, e ali dentro nós temos algumas características próprias, tá? O judiciário tem algumas questões que são características próprias, e o legislativo outras características próprias, mesmo que exista um conjunto comum para todos os setores. Perfeito. Cássia trouxe essa questão dos direitos trabalhistas, mas eu gostaria de saber a respeito de herança. Uma dúvida que as pessoas têm muito grande, que a gente já viu, é quando uma pessoa que não tem filhos, né? Por que uma pessoa que não tem filhos, ela não pode escolher para quem vai a herança dela, ou independente de ter filhos ou não, né? É isso mesmo, a pessoa não pode escolher. Eu particularmente não sou casada e não tenho filhos. Vamos com calma, que vocês estão me vira nos 30, né? Boa. Porque nós saímos... Mas sabe que esse assunto sobre herança, gente, ele é polêmico. Então, vamos pensar em herança. Nós saímos do direito do trabalho, depois nós saímos do direito administrativo, já estamos no direito sucessório. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Existem dois tipos de herdeiro. O herdeiro hereditário e o legítimo. E aí, nós temos o seguinte, ó. A gente não tem árvore genealógica, tá? Linha reta, linha colateral. Hereditário, legítimo. Eu, meus filhos, meus pais, meus avós, em linha reta, hereditário. Quando nós estamos na linha colateral, nós temos o quê? Nós temos os irmãos, os sobrinhos e etc. Ok? Então, nós temos que pensar as duas situações que vocês colocaram. Eu posso dispor livremente dos meus bens? Sim, eu posso dispor livremente dos meus bens até o limite da legítima. O que isso quer dizer? 50%. Eu tenho direito de dispor livremente de 50% do meu patrimônio, 50%. caso eu tenha herdeiros. Herdeiros. Entendi. E desde que eu ressalve nessa situação minha que eu tenho condição de me manter. Porque eu também não posso doar integralmente e ficar sem condições de fazer minha manutenção. Eu posso fazer o usufruto, eu posso fazer a doação e garantir o meu sustento, e isso só vai passar depois da minha morte. Ou eu posso fazer um testamento. Pronto. Agora vamos à questão do sem herdeiro. Eu não tenho filhos, eu não tenho pai, eu não tenho mãe e eu não tenho avós. Então, nós vamos para a linha colateral. Esses são os herdeiros legítimos. E eu vou poder fazer doação deste patrimônio, respeitado aí todas as diretrizes legais. Eu posso dispor livremente do patrimônio. Quem criou essa lei? É o Código Civil, o nosso legislador. Porque eu não queria me sentir obrigada a deixar para os meus parentes. Não é todo país assim. que tem direito
sucessório, né? Nem todo mundo. Mas é sério? Então, por exemplo, ela em vida. Eu sou obrigada a Faz- deixar 50% Meu para as minhas irmãs, se eu não tiver pai e mãe. Se eu não tiver filhos, primeiro vem pai e mãe, não é isso? É porque eu já procurei É por essa causa da vida linha toda. reta, por causa da linha reta, né? Eu tô aqui no centro das atenções. Abaixo de mim, meus filhos. Acima de mim, meu pai. Depois, meus pais, meus avós. Para eu ir para a linha colateral, eu estou no centro. Eu subo até meus pais e depois vou para o lado, para ir para o meu irmão. Porque sem meu pai não tinha irmão. E depois, sem irmão, eu não tenho sobrinho. Sim. Tá? Então, é linha reta e linha colateral. Agora, sendo filha única, na Leva perda tudo. dos pais... Não, É aí na perda dos 50%. pais eu posso doar os 100%, então, no caso. Eu não tenho... Se eu não tiver irmãos, eu não vou ter sobrinhos? Não, mas veja bem, você não tem sobrinho, você não tem parente nenhum. Nenhum. Aí você pode fazer doação sempre dispor, desde que você garanta a você mesma Sim, a sim. subsistência. Mas aí, no caso, pode ser testamento, por exemplo. Sim, mas né? o testamento pode ser em qualquer situação. Eu posso deixar testamento para doar um único bem, eu posso fazer disposição integral de minha última vontade, eu posso fazer O que parcial. você recomenda? Que a pessoa realmente ela se organize em relação a isso? De ter um testamento, já deixando claro o que ela pretende, o que ela gostaria que acontecesse? Tipo quando você faz... Planejamento um plano, sucessório. Isso. Planejamento sucessório. Planejamento sucessório é interessante, sim, mas eu quero... Posso dar minha opinião pessoal? Por favor. Se você não tem capacidade de pagar os impostos para receber herança, você não merece minha herança. Porque se eu trabalhei, acumulei e vou deixar para os meus herdeiros e sucessores, eles pelo menos têm que ter dinheiro para pagar o imposto de transmissão para receber o patrimônio, porque senão não mereceu o meu esforço. É verdade. Você está entendendo? Porque Sim. eu vou trabalhar, vou acumular, vou deixar para os outros e ainda vou pagar o imposto para passar para o outro. E detalhe, eu tenho que valer mais viva do que morta. Uma vez doado, a gente vê cada coisa, sabe? Sem dúvida. Eu já vi situação dos pais doarem tudo e depois o filho despejar o pai. No fim da vida. Né? Sim, Ih, mas sim. isso é muito comum. Então, assim, eu acho que o planejamento sucessório, às vezes, você quer destinar alguma coisa de uma forma um pouco diferente do padrão normal. Você tem um sobrinho que você entende que ele é mais esforçado, que ele merece, ou que ele te ajudou mais, ou que ou que tem uma dificuldade, ou que tem uma necessidade especial. Boa. E eu pretendo protegê-lo um pouco mais, garantir melhor a sua vida futura. Aí sim eu faço planejamento. Interessante. Agora eu quero saber a respeito de outro ponto, né, que eu acredito que é muito comum na maioria né, assim, ainda mais nós mulheres, acredito, né? Pela lei, né, é obrigação dos genitores cuidar, alimentar, proteger os filhos, certo? Sim. Como que fica essa questão? No sentido de que, né, cabe a quem esse papel, né, seja o cuidar ou tomar providências diante de situações variadas, né? Como é que a lei ela exige isso dos pais? Bom, já estamos no direito de família. A gente já mudou. Senhor me abana. Um programa seria pouco, né? Eu acho que eu passo no concurso público, que facinho. Boa. Sabatina. Eu estou sendo sabatinada, eu acho que vou para o Supremo agora. Porque... Mas é porque são dúvidas tão frequentes e às vezes, igual essa da herança, por exemplo, eu sou indignada com ela. Porque eu quero deixar para que eu quiser. Eu não quero ter obrigação de deixar... livre-arbítrio, né? Eu não quero ter obrigação de deixar para a irmã, não quero ter 50% obrigação... você faz o que você quiser com ela, o outro 50% é regulamentado pelo Estado. Mas, ó, e a situação... Esse assunto, ele é assim, né? Exato. Merece o próximo bloco. Merece o próximo Fica bloco. com a gente que a gente já volta.
mais esse bloco com a doutora Marinês, que está aqui esclarecendo detalhes importantíssimos para nós, do nosso dia a dia, de questões que realmente fazem parte da nossa vida. Sim. E que são questões, dúvidas nossas mesmo. E eu perguntei, doutora Marinês, no último bloco, essa questão, né? Pela lei, existe uma obrigação dos genitores, né? Garantir o cuidado, a alimentação, proteção dos filhos. Eu queria saber como é que fica essa questão, né? A quem cabe esse papel, né? Por exemplo, a gente tem famílias onde você tem a presença de filhos, mãe e pai, né? Você tem só a mãe, só o pai. Como é que funciona a questão da lei quando há ausência da mãe ou quando há separação, né? No caso, e como que isso é avaliado para definir quem fica com que obrigação, né? Até do próprio abandono, né? Das crianças que são abandonadas. Isso dá algumas monografias, tá? Uma pergunta vastíssima, mas vamos lá. É demais. A lei é uma só. As realidades é que são distintas. É verdade. Então, os alimentos são obrigação dos pais. Tá. Em segundo plano, da família. Não existindo pais, não existindo família, é constitucional e é Estatuto da Criança e do Adolescente. É o dever do Estado. Então, vamos esquecer crianças sem pai, sem mãe, sem família, que é ela que está em risco, porque essa tem que ser acolhida pelo Estado para prover as necessidades de saúde, educação, alimentação, etc. Vamos ao tradicional. Filho que nasceu de um homem e uma mulher, ok? E normalmente, quando não está dentro de um casamento ou de uma união estável, é que os problemas aparecem com mais frequência, que é aquela história, é um filho de produção independente, Eu então... acredito que esse caso aí até é o que mais traz conflito. Exatamente. E aí, o pai, normalmente, né, a figura masculina, acaba se distanciando, se descolando, se ausentando, ou de uma vez só, ou com a mulher ainda grávida, ou depois que nasce, ou quando estabelece um outro relacionamento, e às vezes não, né? Às vezes é pai mesmo. Mas enfim, vamos falar das situações que são problema, e não das situações que deveriam ser a regra. E aí nós vamos ter que tratar cada caso de uma maneira diferente. Pois bem, como é que se mede, como é que se quantifica o cuidado com os filhos? Tá? Nós temos tripé, que a gente diz, né? Capacidade, necessidade e proporcionalidade. Muito bem. Os homens ainda ganham mais que as mulheres em 70% dos casos, exceto no funcionalismo público e algumas outras áreas, ou que a pessoa efetivamente se destacou em alguma área específica. Mas, assim, em regra, as empresas pagam mais para os homens do que para as mulheres. Então, a gente subentende que o homem acaba tendo, e há, na verdade, um número muito maior de homens pagando alimentos do que de mulheres pagando alimentos. E por que tem mais homem pagando alimentos também? Porque as mulheres têm uma construção da sua personalidade, a questão, né, da própria família, da própria sociedade, da cobrança de que a mulher vai ficar e cuidar do filho. Mas a obrigação é dos dois, não é da mulher, exclusivamente da mulher. Eu já orientei cliente minha a dizer o seguinte: olha, eu não consigo fazer mágica de ficar com toda a responsabilidade de cuidado, educação, tá? Trabalhar fora e ainda sustentar a criança com o valor que você quer pagar. Não consigo. Então, em sendo assim, você fica com a guarda e eu te pago a mesma quantia que você pagaria. Perfeito. E eu fico com o direito de visita. Por quê? Porque a convivência com os filhos leva-se muito em conta a qualidade do tempo que você tem com o filho. A mãe, que normalmente fica com o filho, ela está extremamente sobrecarregada. Ela passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa, cuidando da presença do filho. Né? E ela fica com a obrigação do não. A educação, ela é uma coisa extremamente complexa, dolorosa e trabalhosa.
Então, você dizer não para o seu filho é necessário, porém é custoso. Porque é muito mais fácil você concordar com ele ficar quietinho, trancado no quarto, do que você dizer não, você não vai assistir televisão agora, você não vai pro seu joguinho, me dá aqui seu celular, senta aqui e vai estudar a tabuada. E isso leva tempo, isso leva É um processo. É um processo. E aí você fala para o seu filho assim, você não vai comer doce todo dia, mas lá no meu pai eu como. Desse jeito. E aí a mãe é a ruim, porque tá. Então, isso são detalhes, pequenos detalhes. Então, quando você fala assim, mas fulano tá pagando, Beltrano tá pagando, por que tá dando essa diferença? E também tem umas pessoas que entendem que 30%, não existe isso. Cada realidade é uma realidade, a necessidade das crianças é presumida. Mas a necessidade do filho do Neymar é diferente da necessidade do meu filho, que é diferente da necessidade do filho da minha funcionária, que é diferente da necessidade do filho de quem não tem nem trabalho. Então, elas são presumidas? São, mas dentro de cada realidade de vida diferente. E as decisões judiciais, elas vão mais ou menos neste rumo. Porém, nós temos os espertos. Temos. E para isso eu aconselho, contrate um bom advogado. Porque eu conheço é muita manobra de empresários que declararam ganhar um salário mínimo assinado em carteira, porque tem a carteira assinada com o salário mínimo para recolher INSS e paga a pensão em cima da comprovação da carteira. Isso. E é empresário. Isso, mas aí nós temos que ver que tem empresário falido também, né? Tem empresário e empresário. Caso, mas o que o advogado precisa fazer quando acontece algo desta natureza? Assim, porque quem paga sempre acha que paga muito e quem recebe sempre entende que recebe pouco. Então esse equilíbrio é uma situação que se busca em juízo. E o que é uma sentença? Numa situação como essa? A sentença nada mais é do que um desempate, né? O juiz vai olhar para aquilo que você levou para dentro do processo, que você conseguiu levar e provar dentro dos autos, o Ministério Público idem, e se nortear por aquilo ali. Então, se ele é empresário e ele está com um contra-cheque ali de um prolabore, de um salário mínimo, alguma coisa assim, você precisa investigar outros meios. Hoje em dia nós temos N possibilidades de investigar. A gente pede quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, a gente consegue rastrear as redes sociais e ver que a pessoa que posta viajando pelo mundo inteiro não está ganhando um salário mínimo, aquele que tem carro, aí a gente chama de teoria da aparência. Então, a pessoa tem uma determinada aparência, mas leva para dentro dos autos determinada situação que complica a vida da pessoa que está precisando pedir alimentos. E detalhe, o que é mais, eu vou usar uma palavra forte, mas o que é mais sórdido é que quem paga alimentos acha que está pagando para a mulher. Mas está pagando para o filho. É muito triste. É o lado pessoal, né? A pessoa leva o lado pessoal. Exatamente. É como se eu estou pagando para ela. Não, cara pálida. Você não está pagando para ela, porque senão teria alimentos dela e os dos filhos. Na verdade, o que a gente vê na prática é que se faz um cálculo muito errado da participação materna e paterna no momento de cobrir as necessidades de sustento dos filhos. Porque até hoje eu nunca vi uma mãe computar o seu serviço na hora de pedir a pensão para o filho. Porque, na verdade, o correto seria o custo de uma preceptora ou de um preceptor para quantificar. Porque não é só escola. Em casa você tem muita coisa para fazer. O seu trabalho para cuidar do filho, mesmo que você tenha uma funcionária em casa, tem coisa que é de mãe, ou é do pai, ou é de quem está com a guarda. Né? As noites em claro que a gente passa, aquela situação toda, e o tempo de qualidade que se perde com a educação. Não é à toa que a guarda é dever e a visita é direito. E eu exercito o direito se eu quiser. Então, a pessoa que não tem a guarda não é obrigada diante da decisão judicial a ter contato com os filhos. Eu não tenho como obrigar judicialmente um pai ou uma mãe a visitar o filho. Eu tenho como processá-lo por abandono emocional e aí as situações outras. Porém,
Eu não tenho como obrigá-lo sob pena de que faça a visita, assim como eu tenho na questão dos alimentos. Se você não pagar, você pode ser executado. Se você não visitar, você pode ser processado por abandono. Mas aí a quantificação do dano moral, do sofrimento da criança, isso é tudo subjetivo. Muito. Eu tinha mais N perguntas para fazer, apesar de a gente ter diversificado, né, com a sua presença, porque na verdade são tantas perguntas e tantas dúvidas que eu achei válido a gente fazer essa desassociação, mas infelizmente nosso tempo acabou com a doutora Marinês. Quem sabe a gente não faz mais uns 3 ou 4 programas para falar especificamente. Seria um prazer, eu fico muito, né, muito grata. Eu queria agradecer a sua presença, foi Obrigada, uma honra para a gente ter. Prazer foi todo meu. Aqui. Me mantenho à disposição. Gratidão, foi esclarecedor. Obrigada, gente. Obrigada a vocês por tudo isso, pelo trabalho lindo que vocês fazem. Obrigada. Esse foi o programa de Cara com Elas. Até a próxima sexta. Até. Até logo.